aí, meus amores do Colégio Curso Aplicação, meu querido oitavo ano, professor Rodrigo Alberoni pintando aí na sua telinha do celular, do tablet, do computador, para mais uma sequência irada de videoaulas para vocês. Essa sequência será sobre ele, o Segundo Reinado, período que vai de 1840 a 1889. Professor, 49 anos. Sim, é um período de longo poder político nas mãos de Dom Pedro II, um período de certa estabilidade política nunca antes visto no Brasil. Como é que isso acontece? Então temos que olhar aí o contexto anterior, belezinha? Porque nós vimos que com a abdicação de Dom Pedro I ao trono brasileiro, o herdeiro do trono seria seu filho, Pedrinho, só que Pedrinho tinha apenas 4 anos de idade, então veio aí o chamado período regencial. Regência trina provisória, regência trina permanente, regência una de Feijó e depois regência una de Araújo de Lima. Bacana? Esse período regencial, nós vimos, foi um período de quê? De grande instabilidade. As coisas estavam instáveis, não é? Devido ao vazio de poder, à falta de um governo central, à falta de um governo em que o povo reconhecesse como legítimo, sem contar o ato adicional que garantiu uma série de autonomias, liberdades para as províncias, que gerou mais choque político, mais disputas por poder. Durante a regência de Feijó, eu contei para vocês que estouraram várias revoltas no Brasil. Isso levou à abdicação de Feijó. E quem chega ao poder é um político conservador, que quer centralização política, que quer acabar com essa história de liberdade para as províncias brasileiras. É o Araújo de Lima. Esse período em que os conservadores chegam ao poder na regência una vai ficar apelidado aí de regresso conservador. Os conservadores voltando à cena do controle político brasileiro. Os liberais não ficaram nadinha satisfeitos com isso. E eles queriam retomar o poder. E vão enxergar na figura de Dom Pedro a possibilidade para tal feito. O que eles vão fazer? Eles vão fundar um grupo político chamado Clube da Maioridade. Objetivo, burlar a Constituição brasileira. Essa ideia de político burlando a Constituição, ó, tem história no Brasil. Ou seja, esses liberais vão armar um plano para se aproximarem de Dom Pedro II, né, o futuro rei do Brasil, o futuro Dom Pedro II, para que os políticos aprovassem um projeto para reconhecer Dom Pedro II, maior de idade, para governar o Brasil apenas com 15 anos incompleto. Ou seja, com 14 anos e alguns meses, eles queriam coroar Dom Pedro II, rei do Brasil. Dom Pedro gostou da ideia, garoto adolescente, queria poder, gostou da ideia, e os liberais embarcam com tudo nesse projeto. A questão é que muitos conservadores, por defender uma centralização política, vão enxergar com bons olhos a chegada de Dom Pedro, ainda com 14 anos, ao poder. Então esse clube da maioridade vai para frente e eles conseguem aprovar o que nós chamamos de golpe da maioridade, porque eles estão golpeando a Constituição brasileira, eles não estão seguindo o que está na lei, eles estão colocando Dom Pedro no trono antes da hora. Então é proclamada ali toda uma cerimônia celebrada, com membros da Igreja Católica coroando, ou seja, o Brasil ele representa ali naquele momento os interesses também da Igreja Católica. Nesse momento, Estado e religião andam juntos no Brasil. Por isso que Dom Pedro é coroado por um membro da igreja, bota lá a coroa nele. E aí, Dom Pedro II, ele assume o trono brasileiro. Quem foi que ajudou Dom Pedro a chegar ao poder? Os liberais. Portanto, Dom Pedro vai nomear um gabinete, ou seja, o grupo político que irá liderar o Brasil ao seu lado, ele vai formar um gabinete de liberais. Esses liberais vão falar, olha só, Dom Pedro, a gente tem que convocar novas eleições aí para a nossa Câmara dos Deputados, para o nosso parlamento. E aí Dom Pedro convoca essas eleições. E aí os liberais, que estão ali no gabinete ministerial de Dom Pedro, vão tentar manipular essa eleição. Como? Fraudando, ameaçando de morte os candidatos da oposição, ameaçando eleitores, descendo o cacete, batendo nessa galera. Por isso que essas eleições são chamadas de eleições do cacete, porque a violência comeu solta. Obviamente os conservadores ficaram nervosos, porque os liberais fraudaram, manipularam o resultado dessa eleição.
e vão pressionar a Dom Pedro a anular essa eleição, fato que ele faz um ano depois, ali, em 1841. Os liberais ficam doidos com isso. Eclode revoltas políticas liberais no território nacional, principalmente na região sudeste. Em Minas Gerais, na cidade de Santa Luzia, os liberais fazem uma grande revolta. E a partir daí, inclusive, nasce um apelido, uma alcunha para diferenciar liberais de conservadores. Os liberais vão ser chamados de Luzia, em homenagem à revolta liberal na cidade mineira de Santa Luzia. Enquanto os conservadores serão conhecidos como Saquaremas, porque a maioria das suas lideranças tinham terras na região de Saquarema, onde ocorriam os encontros políticos, né, dos conservadores. Então nasce a expressão aí Luzia versus Saquaremas, liberais versus conservadores. O que o Dom Pedro II vai fazer? Malandramente, Dom Pedro II percebe que esses grupos que disputam o poder geram instabilidade. Então Dom Pedro vai ter uma ideia. Ele resolve criar um modelo político no Brasil que é o parlamentarismo. Ah, professor, eu estudei isso quando a gente falou de Inglaterra. Lembra do parlamentarismo, a Revolução Gloriosa? O rei reina, mas não governa. Nossa, tio Alberoni, que nobre essa atitude de Pedrinho, né? Ele não vai governar, quem vai governar é o parlamento? Galera, isso aqui é Brasil, é diferente. No Brasil, nosso parlamentarismo vai ser um parlamentarismo à brasileira ou um parlamentarismo às avessas. Porque no modelo inglês, as pessoas votam nos candidatos ali do parlamento, o partido mais votado consegue eleger o primeiro-ministro, que vai formar o seu gabinete de ministros para governar. No Brasil, o Dom Pedro II ele tinha uma coisinha extra, que é o poder moderador. Então, Dom Pedro que indicava o presidente do Conselho de Ministros, que equivale ao nosso primeiro-ministro. Esse presidente do Conselho de Ministros vai indicar os ministros que irão governar ao seu lado. E só a partir daí é convocado eleições para escolher os deputados. Então, olha a ideia, o processo está vindo de cima para baixo, não de baixo para cima. É Dom Pedro que escolhe o primeiro-ministro, que se chamava aqui no Brasil presidente do Conselho de Ministros. Esse indivíduo escolhe o seu gabinete e a partir daí tem eleições. Ou seja, essas eleições serão manipuladas por quem está em cima. E quem está em cima obedece ordens também do imperador, porque o imperador, através do poder moderador, ele pode destituir, ele pode acabar com esse presidente do Conselho de Ministros, nomeando o outro. Ou seja, o poder está ali concentrado, de certa forma, nas mãos de Dom Pedro II. É um parlamentarismo às avessas, porque o poder está vindo de cima para baixo e não de baixo para cima. E a partir daí, Dom Pedro tem grande poder sobre esses grupos políticos, porque se é ele que indica o presidente do Conselho de Ministros, que é o cargo máximo, esses grupos vão querer ficar de bem, vão querer ficar próximos de Dom Pedro II. E aí ele vai manipulando. Tem uma charge muito famosa que tem no livro de vocês, que é um carrossel. Dom Pedro no centro e girando de um lado os liberais e do outro os conservadores. Porque ele manipula, ele reveza esses grupos no poder. Existe uma frase de um político da época, o Antônio Francisco Cavalcante, que ele diz o seguinte: nada se assemelha mais a um Saquarema do que um Luzia no poder. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando os liberais chegam no poder, eles fazem exatamente a mesma coisa do que os conservadores, do que os Saquaremas. Ou seja, são farinha do mesmo saco. Embora eles tenham algumas ideias políticas diferentes em termos de autonomia e centralização de poder, ambos defendiam a escravidão, ambos se posicionavam em favor do imperador Dom Pedro II. Ou seja, quando chegavam ao poder, governavam de acordo com os interesses dos poderosos, nunca para o povo. São farinha do mesmo saco. Então, eu comecei aqui essa análise política do segundo reinado com vocês. Teremos uma série de continuações falando sobre economia, Guerra do Paraguai, crise desse segundo reinado, revoltas que ocorrem, no caso uma grande revolta na Revolução Praieira, e aí a gente lentamente vai trabalhar de forma completinha esse segundo reinado. Aguardo vocês na próxima videoaula. Beijão, tchau, tchau.